E o Atlético, mais ou menos 2 meses atrás, nós viemos aqui, gravamos um conteúdo falando a respeito da situação do Atlético, que seria viável que o Atlético saísse da Copa Sul-Americana para focar no Campeonato Brasileiro, porque o risco de rebaixamento era iminente. O Cuca ainda era o técnico do Atlético, depois veio o Sampaoli e a coisa também parecia não andar. Criamos um conteúdo para o Instagram, inclusive, naquele momento ali em que o torcedor do Atlético ficou empolgado com a chegada do Sampaoli e chegaram a acreditar que o Atlético conseguiria a remontada para cima do Cruzeiro no campeonato da Copa do Brasil, que era impossível, né? 2-0 e acabou perdendo por 2-0 mais uma vez. E depois daquele jogo, o Atlético continuou ainda capengando no campeonato, vencendo alguns jogos, né, na Sul-Americana e passando de fase, mas no Campeonato Brasileiro sofrendo bastante, muito em função do pouco tempo de trabalho do Jorge Sampaoli, que já, vou repetir, né, porque a gente fala e às vezes as pessoas esquecem, o Sampaoli tem muitos anos, né, que não faz um bom trabalho, um trabalho sólido e consistente, mas ele conseguiu encontrar uma maneira do Atlético jogar, e isso tem culminado com boas atuações, em especial na segunda etapa, né? O Sampaoli vem se mostrando muito bom de vestiário, porque ele tem mudado a história dos jogos. O último jogo, principalmente, né? O jogo contra o Sport, contra o Bahia, o Atlético fez um baita de um segundo tempo, um jogaço, um golaço do Igor Gomes, inclusive, metendo uma bola de falta na gaveta e vencendo o Bahia, mas arrebentou com o Bahia, né? O Atlético destruiu o time do Bahia. Fez uma partidaça contra o time baiano e acabou vencendo por 3-1. O Bahia com um jogador a menos, mas isso é o que menos interessa, não é problema do Atlético. O Atlético tá lá para poder jogar e fazer o seu jogo acontecer e buscar suas vitórias, e isso aconteceu. E agora contra o Sport, saiu perdendo por 2-0 e no segundo tempo uma remontada de 4 gols. Primeiro tempo 2-0 Sport, Sport já em declínio. Porque essa vai ser a desculpa, né, que todos utilizarão. O Sport em declínio, já inclusive dispensando jogadores, fazendo já a mudança no planejamento, né, da temporada, já abrindo mão do planejamento que foi colocado como projeto para este ano, já dispensando jogadores que não vão ficar para a próxima temporada, segunda divisão. Agora é lutar para poder reerguer o esporte, e o Atlético não tem nada com isso. É isso que o torcedor precisa entender. É isso que os jornalistas, em especial de fora de Minas Gerais, têm que entender. Que, independente de qualquer coisa, a situação do adversário, ela só diz respeito a ele. O Atlético não tem nada com isso. Fez um segundo tempo primoroso, com muita intensidade, com muita velocidade. E isso já tenta empregar, né, desde o primeiro minuto de jogo, marcando em cima, sufocando os seus adversários. E agora tá aí, né, fazendo bons jogos ou boas etapas dos jogos, assim, com muita intensidade, reencontrou o caminho dos gols. Inclusive o Hulk voltou a marcar depois de mais de um ano sem fazer gol com bola rolando pelo Campeonato Brasileiro, acabou marcando. O Atlético se livra do rebaixamento, já não tem mais nenhuma chance analisando o restante, não tem nenhuma chance do Atlético cair para a segunda divisão mais. Agora está na final da Sul-Americana, focado nessa competição, e é buscar o resultado. Buscar o resultado lá no Paraguai, para poder se sagrar campeão e salvar a temporada. É um campeonato que apenas dá vaga para a Libertadores, mas é um campeonato sul-americano. É o segundo torneio sul-americano que se tem por aqui, no continente, né? Então é importante o título para o Atlético em caso de vitória, para poder se colocar na Libertadores da próxima temporada e dar sequência no trabalho do Jorge Sampaoli, porque se qualquer 2, 3 tropeços trocar o técnico de novo, presságio de incompetência, porque na realidade a diretoria do Atlético é muito incompetente, isso já vem sendo mostrado há muito tempo. Aliás, mais uma vez, né, você vê o Lanús se mobilizando de forma absolutamente intensa para essa final, e fretando voos para os torcedores, ônibus, eles já fecharam 15 aviões, inclusive, ônibus de graça para o torcedor invadir o Paraguai, e em contrapartida o Atlético já soltou uma notinha de rodapé, falando que não vai ajudar seus torcedores, né? A patrocinadora master do clube acabou
liberando ali, né, 1.000 ingressos para as torcidas organizadas, mas é muito pouco para quem pleiteia ganhar algo ainda nessa temporada. A diretoria do Atlético, na verdade, ó, tá absolutamente nem aí. Só que aí o Atlético vencendo, porque o Atlético é favorito, o Atlético ganhando esse título, o torcedor esquece de tudo. E aí a diretoria continua fazendo as suas merdas, as suas cagadas, e vez ou outra consegue conquistar alguma coisa, ou está ali próximo. Eu tô assistindo o jogo ali do Palmeiras pra gente gravar depois. O Palmeiras que perdeu pro Mirassol. A diretoria, ela não se movimenta, não faz nada para ajudar o torcedor, não se aproxima, e só que se vencer, todo mundo esquece isso e a má gestão vai perdurar, continuar, salários atrasados, compra jogador e não paga, e essa baderna que é os bastidores do Atlético Mineiro. Mas, dentro de um contexto geral, dentro de campo a coisa caminha bem para o Atlético, em especial nos últimos 20 dias, podemos dizer assim, o Atlético de fato tem se encontrado dentro de campo, fazendo boas partidas, boas apresentações, e agora está na final da Copa Sul-Americana, prestes a conquistar um título importante que o coloca na Libertadores na fase de grupos já do ano de 2026.